Lin Yang é um estudante universitário de família pobre. Inesperadamente ele ganha um anel que transforma seu corpo em atrações físicas para meninas, mas ele descobre que esse anel tem mais poder ainda. A história começa com nosso personagem principal de 19 anos chamado Lin Yang. O ruivo estava carregando sua bolsa de coisas para a famosa Universidade de Medicina. Ele cresceu em uma fazenda comum e se tornou o único estudante universitário da família. Lin, olhando ao redor, notou que a principal vantagem da universidade são meninas bonitas. Ele tem firme convicção de que todas as belezas da universidade serão dele. Nesse momento, o prota coloca um anel sedutor no dedo que ele comprou por 8 yuans na rua. O jovem diz que depois poderá certamente recuperar o seu custo. Além disso, o anel parece elegante e atraente para ele. De repente, alguém bateu no ombro do cara. Assim que virou, ele viu uma menina de cabelos rosa à sua frente. A menina se apresenta como Lele e diz que é do departamento de música. Lin também se apresentou e achou a garota muito linda. Ele diz mentalmente que o anel realmente atraiu uma linda mulher para ele. Lin acha que agora todas as garotas vão literalmente se reunir em torno dele. Enquanto isso, a menina piscou para ele e disse que haveria uma festa universitária e ele poderia ir porque vai ter muita gente legal lá. O protagonista respondeu que ficaria feliz em ir e questionou onde seria. Lele responde que todos iam para o edifício e em seguida correu. O protagonista olha para a menina dizendo que não seria ruim se ela fosse sua namorada. Mas no momento seguinte, uma enorme sombra cresceu atrás do cara. Quando Lin Yang se virou, percebeu atrás de si um cara alto, muito musculoso e de cabelos brancos. Esse homem, em uma voz impaciente, o chamou para conversar. Em seguida, o valentão o agarrou pelo pescoço e arrastou para o jardim, onde os seus amigos igualmente enormes também estavam. O loiro perguntou se ele tinha errado alguma coisa. O protagonista tocou desajeitadamente em seu cabelo e respondeu que Lele era apenas sua colega de classe e eles tinham vindo da mesma cidade. No momento seguinte, o protagonista recebeu um forte golpe na mandíbula e caiu no mato. Depois disso, o valentão loiro o ameaçou dizendo que se o visse com ela pelo menos mais uma vez, o cara estava ferrado. Mas Lin não tolerou tal atitude em relação a si mesmo e revidou batendo no homem. O loiro, enxugando o líquido vermelho do canto de sua boca, disse para os caras acabarem com Lin. Logo, toda a multidão de homens correram para o personagem principal e começaram a chutá-lo até que alguém ordenou que parassem imediatamente. O líder, vendo que algum velho os tinha visto, disse aos seus rapazes para deixarem. Nesse momento, um homem de terno correu até Lin e perguntou como ele estava e se estava bem. Em seguida, perguntou se ele conhecia esses homens. Lin, coberto de escoriações, respondeu que não sabia quem eram esses caras e agradeceu ao professor por afastá-los. O homem de óculos sugeriu que tinha visto aqueles caras na escola physical e amanhã ele definitivamente falaria com eles porque isso era simplesmente inaceitável. O homem escreveu algo em um pedaço de papel e entregou para o cara levar para a universidade. Era um dinheiro para o tratamento. O protagonista agradeceu e prometeu se vingar de todos. Nesse momento, todo o corpo de Lin doía e ao notar seu nariz machucado, ele percebeu que precisava urgentemente ir ao hospital. O anel em seu dedo de repente brilhou e algo muito estranho estava acontecendo. Em um instante, todos os ferimentos e escoriações no cara desapareceram. Seu rosto estava completamente saudável e nada mais doía. 2 horas antes, Lin caminhava pela rua de sua vila com a mochila nas costas quando um homem o chamou. O cara veio até ele e perguntou o que ele precisava. E então Lin viu uma bandeja com um monte de joias. O homem do chapéu olhou para o jovem e notou que havia algo assim em seus olhos. Então disse que ele tem um futuro muito brilhante. O protagonista respondeu com um sorriso que ele sabia disso. E então ele perguntou se o homem não sabe quem ele é. Lin explicou que ele é o único estudante em sua pequena aldeia. Por isso todos os moradores lhe disseram que ele era diferente dos outros. O homem bufou e disse que ele era especial, mas também tem defeito. Essa frase apunhalou Lin bem no coração. Mas o homem disse que tinha um anel que lhe serviria e entregou um anel com uma pedra rosa. O homem acrescentou que se ele colocar esse anel no dedo, ele imediatamente ficará bonito. Ele diz que como o destino os reuniu hoje, então ele vai vender este anel por 998. Lin preguiçosamente perguntou quem ele está tentando enganar e acrescentou que dará apenas 13, não mais. O homem percebeu que o rapaz não era tão simples e disse 88, então Lin disse 5. No final eles concordaram em 8 yuans e o protagonista felizmente notou que ele dobrou o anel muito bem. O próprio homem ficou feliz por ter vendido esse anel por pelo menos algum dinheiro. Até porque ele mesmo a encontrou no lixo. Um pouco mais tarde, o protagonista estava sentado no primeiro andar de um beliche e arranhando o anel. Lin não entendia como poderia esse negócio recuperar imediatamente seus ferimentos. Ele não sabia o que estava errado com esse anel e de repente pensou com choque que podia ser um anel do túmulo de algum velho. Meia hora depois, o cara não sabia onde se colocar.
Ele estava tão cansado que não sabia o que fazer. Lin acha que não pode tirar esse anel porque talvez seja amaldiçoado, mas de repente o anel começou a expelir gás. Por causa dele todo o lugar fez muito calor e Lin só caiu na cama. Depois de um tempo o cara se viu em um lugar estranho esfumaçado. Foi como um sonho muito estranho e de repente ele viu uma garota lá que o empurrou de volta. O coração de Ling Yang começou a disparar ao ver uma garota tão bonita. Ele achou que tudo não passava de um sonho. O que significa que ele pode tocá-la? A menina suspirou e o rapaz apertou o peito sem entender o que estava acontecendo com ele. Lin não entendia por que o suspiro dela poderia fazer com que ele sentisse tanta dor. Olhando para a menina, o rapaz percebeu que ela parecia bem familiar, mas não conseguia entender e lembrar onde a tinha visto. De repente a garota o abraçou e o chamou de homenzinho. Em seguida ela disse que ele finalmente tinha retornado. Lin sentiu que ela tinha enterrado seu rosto em seus melões, e nesse momento o cara acordou com uma forte batida na porta. Alguém do lado de fora simplesmente mandou ele abrir a porta imediatamente. O cara ficou chateado porque seu lindo sonho foi interrompido, mas ele exige a continuação desse sonho. Nesse momento o personagem principal saiu da cama e abriu a porta. Logo ele viu 3 caras na sua frente que perceberam que o jovem não tinha pressa para abrir. O jovem de óculos, que era o mais distante de todos, sorriu maliciosamente e perguntou se ele realmente tinha uma superabundância de energia. Lin percebeu que ele estava falando sobre seu amigo de baixo. O cara de cabelo roxo começou a zombar dele e pensou que deveria encontrar uma namorada para seu amigo. O protagonista voltou para a cama e disse que estava com preguiça de falar com todos. Durante toda a noite, quando Lin estava dormindo, o anel vivia como se tivesse sua própria vida. Ele brilhava e seu corpo era como se fosse feito de fios vermelhos. Algumas horas depois a manhã chegou. Já estava a luz do lado de fora da janela e seu despertador tocava ao lado do cara. Lin sentou na cama e se esticou sonolento. Ele percebe que tinha dormido muito bem e agora estava cheio de energia. Mas quando o jovem foi escovar os dentes, ele de repente notou que tinha se tornado incrivelmente bonito em apenas uma noite. Então ele notou que sua camisa havia ficado menor. O jovem se pergunta se ele tinha crescido tanto. Depois de algum tempo ele já estava no parque. Então, escondido nos arbustos, ele decidiu verificar se era tudo um sonho. O protagonista apenas pegou uma pedra enorme. Apesar do fato de que este bloco pesa cerca de meia tonelada e ele a pegou como uma pedra normal, então Lin jogou essa pedra na água e houve como uma explosão. O cara não achou que isso fosse acontecer. Ele ficou pensando no que estava acontecendo, mas tudo isso parecia tão legal. O protagonista de repente viu o grupo de caras que o espancaram ontem. Eles ficaram surpresos que esse garoto acabou sendo um cara tão resistente, já que depois de apanhar ele ainda conseguia andar. O cara diz que ontem eles foram interrompidos, mas hoje o líder quer dar continuação. O protagonista não estava nem um pouco assustado e se sentia pronto para consertar o que aconteceu ontem. Lin acrescenta que o homem não deve fugir. O cara responde ironicamente que o ruivo tinha crescido e criado coragem da noite para o dia, mas agora eles estavam prontos para lhe dar um tempo difícil. Quando todos o atacaram, o protagonista foi facilmente capaz de espalhar todos em direções diferentes como se isso não lhe custasse nada. Ninguém poderia imaginar a força desse cara. Ele estava praticamente lutando com uma multidão inteira de caras com uma mão. Depois de um tempo todos os bandidos ficaram espalhados na grama e apenas o líder permaneceu. Lin o lembrou de não ousar fugir como ele havia dito desde o início. O protagonista atacou o homem primeiro no nariz e, olhando mais de perto, notou um distintivo do adversário. Ele viu que à sua frente estava Daha Lin, um homem que está em seu 2º ano de estudo no departamento de esportes. Lin o alertou para não ousar cruzar seu caminho porque da próxima vez ele definitivamente o atingiria fortemente. Um pouco mais tarde o jovem caminhava pela rua se perguntando se tudo aquilo era verdade e se ele realmente se tornou muito mais forte. De repente ele notou uma aura muito estranha em torno das meninas, que não estavam longe. O jovem acha que talvez ele tenha ficado com algo no olho, mas depois de piscar um pouco notou que nada havia mudado. Um de seus amigos de cabelos roxos estava andando ao seu lado e estava olhando para o celular, então perguntou o que ele estava fazendo e avisou que a lição está prestes a começar. Lin respondeu que não estava fazendo nada e se ofereceu para ir à aula juntos. Quando o amigo se afastou, o prota notou que não havia essa aura com o amigo, por isso percebeu que era algo muito estranho o que está acontecendo aqui. Enquanto isso, as meninas sussurravam pelas costas dele. Uma loira, percebendo o comportamento estranho, pensou que ele se apaixonou por ela, mas a amiga disse que Lin olha para todas as meninas assim. Nesse momento uma garota ficou envergonhada porque ele apenas olhou para ela. Então suas bochechas ficaram rosas e ela pensou que talvez o próprio destino os tenha aproximado.
O amigo ficou surpreso que Lin estava olhando tão atentamente para uma garota e pensou que talvez ele estivesse um pouco mais animado que a noite passada. Já sentado na sala de aula na palestra, Lin não entendia que tipo de minério estranho era esse em torno de todas as garotas. Os caras de trás começaram a discutir que ele era um verdadeiro sem-vergonha porque olhava para todas as meninas da turma. O cara com óculos estava apenas com medo de que Lin pudesse fazer algo incomum. A porta da sala de aula rende e uma mulher entrou, que aparentemente estaria dando uma palestra. Lin percebeu que essa aura estava em torno da professora, no entanto, ainda era muito mais fraca do que a das meninas. A mulher notou o olhar do protagonista nela e ficou constrangida perguntando por que ele a olhava tão atentamente. Ela até se perguntou se tinha algo em seu rosto. Os caras ficaram espantados que ele olhou até para sua professora, então chamaram Lin e disseram que iriam encontrar ou pagar uma mulher para ele e agora o jovem deveria ficar quieto. O protagonista fez a cara mais desanimada e desagradada e perguntou o que eles estavam falando. A palestra já ia começar. Lin começou a folhear o livro didático na velocidade da luz. Em seguida fechou o livro percebendo que tudo tornou-se muito fácil para ele aprender. Lin memorizou literalmente cada fórmula que viu só uma vez. Isso o assustou um pouco e ele chegou a pular do assento, o que causou silêncio na sala de aula. Todos os alunos e a professora o olhavam incrédulos. A mulher disse para ele observar sua linguagem e disse que se ele tivesse alguma dúvida poderia perguntar. O rapaz sorriu sem jeito e pediu desculpas por ter interrompido a aula. O protagonista percebeu que tudo isso não era uma alucinação. Depois de percorrer as páginas do livro didático, ele memorizou literalmente tudo e até fotos. Lin não consegue descobrir o que está acontecendo com ele, mas ele definitivamente tem que usar isso para terminar todo o curso. Esse grande poder também é uma grande responsabilidade. Depois de um tempo, o sino tocou e ele virou-se para os amigos dizendo que ia perder as últimas aulas. Por isso pediu que o desculpassem. O protagonista, já em outro lugar, se perguntou como poderia usar o poder que havia obtido. Depois de um tempo ele se viu em um beco e decidiu usar seu poder na prática. Lin viu que havia um trabalho para o faz-tudo carregando sacolas. Ele viu os trabalhadores carregando as caixas e perguntou se o patrão deles estava lá, porque ele também queria tentar trabalhar. Nesse momento um homem de boné desceu as escadas e perguntou se ele era por acaso um estudante de uma faculdade de medicina, e se esse é realmente o caso ele o aconselha a mudar de ideia, porque muitos alunos o procuravam. Mas nenhum deles trabalhava nem uma semana. O protagonista mostrou sua força e disse que não haveria problemas porque ele cresceu na aldeia e sabe o que realmente funciona, então ele definitivamente fará melhor do que os alunos que vieram até ele antes. O homem relutantemente concordou e respondeu que poderia tentar. Em seguida pediu que o levassem a um cara chamado Xiao Agao. Xiao Agao chamou o pirralho e mostrou uma carroça com sacos contendo arroz. Eles precisam ser levados para o depósito, mas acrescenta que Lin tem que ter muito cuidado porque ninguém aqui vai pagar pelos seus ferimentos. Então o protagonista começa pegando uma bolsa e percebe que era tão leve quanto uma pena, então ele pode carregar muito mais de uma bolsa. Depois de um tempo o cara resolveu empilhar um monte de sacolas nas mãos e vendo isso o resto dos trabalhadores ficaram chocados. Eles não entendiam como isso era possível porque uma sacola pesa até 200 quilos e esse cara carrega as sacolas como se estivessem todas vazias. Enquanto isso, Lin concentrou toda a sua força em sua mão e em seguida jogou empilhando uma a uma. Este trabalho foi incrivelmente fácil para ele. O resto dos homens eram um pouco ciumentos e admiravam o novo cara. O protagonista calculou que ele pode transferir todas as malas em 5 minutos. Uma hora depois, o chefe e Xiao Agao estavam incrivelmente surpresos que o cara arrastou 700 sacos de 200 quilos em apenas uma hora. Agao disse ao seu chefe que tinha até um pouco de medo desse cara e ele respondeu que não havia necessidade de ter medo. Enquanto ele estiver trabalhando, vai receber o pagamento e ajudar eles. Em seguida o homem entregou seu salário e mandou ele voltar. Em seguida o protagonista respondeu feliz que viria. Agao se aproximou do chefe e disse que ele mesmo pagaria esse cara. O chefe respondeu que esse cara era especial e um dia seria muito útil para eles. Enquanto isso, Lin foi para um segundo emprego faz-tudo entregando garrafas de água. O homem de cabelos roxos perguntou se ele realmente queria fazer isso porque teria que subir escadas. O protagonista sorriu e perguntou quem disse que era necessário subir. Em seguida o rapaz foi até o prédio e gritou para o dono do apartamento 401 se ele estava pronto. O pobre morador não conseguia entender o que queria dele, mas Lin já havia balançado e jogado a garrafa diretamente em sua varanda. A garrafa caiu bem ao lado do homem que ainda estava em estado de choque. Tanto o patrão quanto os outros ficaram chocados. Depois disso o protagonista foi para seu terceiro emprego de açougueiro.
Ele foi ao restaurante de Fininha e o chefe perguntou se ele conhecia a peculiaridade desse restaurante. Em seguida mostra uma costeleta de porco picante. E disse que milhares de clientes vêm até eles por causa da famosa costeleta. Um homem na cozinha estava perguntando se eles realmente precisam de 2 horas inteiras para esquartejar um porco. E disse que nesse ritmo eles simplesmente não terão com o que cozinhar. O homem que conheceu Linho levou a este chefe e disse que este pirralho tinha vindo para a entrevista e quer ser açougueiro. O protagonista os cumprimentou e o chefe perguntou se esse rapaz realmente quer trabalhar para eles. O homem duvida que Lin vai conseguir pelo menos levantar uma faca. O jovem perguntou se eles pagam. E disse que desde que lhe paguem ele pode esculpir qualquer coisa. O homem jogou um porco gordo sobre a mesa e ordenou que fosse feito bem na frente dele e disse que se ele se recusar, ele pode falhar imediatamente nos 4 lados, porque ele não tem absolutamente nenhum tempo para toda essa mentira. Lin respondeu que também não tinha muito tempo, então pegou uma faca grande em sua mão. Outros trabalhadores sussurraram atrás de suas costas se ele realmente ia trabalhar como açougueiro com um corpo desses. Os caras falam que parece que ele apenas passou o dedo nos números do anúncio. Nesse momento o protagonista conseguiu cortar o porco em 2 partes com um golpe, o que chocou todos ao seu redor. Lin até notou que ele havia danificado um pouco a prancha que estava cortando, então ele se desculpou sem jeito e prometeu que da próxima vez ele definitivamente se conteria. A prancha acabou sendo quebrada em 2 e o cara perguntou se podia pagar por isso. O cozinheiro gaguejou e respondeu que não precisava pagar. Seus olhos eram do tamanho de pires depois do que acabou de ver. Lin continuou a cortar o porco como se tivesse nascido com tamanha habilidade. O homem notou que esse cara definitivamente tem talento. Várias horas se passaram e o jovem voltou para casa. Ele estava deitado na cama e estava muito satisfeito por poder ganhar tão facilmente até 500 em dia. Se continuar a trabalhar arduamente poderá até conseguir pagar a universidade no próximo ano. Um amigo baixou a cabeça e perguntou com um sorriso de onde ele tirou o dinheiro. Lin respondeu que ele estava em um trabalho paralelo hoje e acabou sendo mais fácil do que ele pensava. O garoto franziu a testa e disse a Lin para largar a coisa toda, porque a agenda deles está muito ocupada na universidade e se ele precisar de dinheiro é só pedir. O segundo amigo agarrou o rapaz pelo queixo e disse que eles tinham dinheiro, então perguntou quanto custa para ele passar a noite com seus amigos. Lin jogou a mão fora e disse para ele parar de falar bobagens. O cara de óculos disse a eles que o trabalho de meio período não era a saída, já que o protagonista também precisava se concentrar nos estudos. Depois ele deu a ideia de Lin dar aulas para alguns alunos, pagar até 35 yuans por hora. Lin garantiu a seus amigos que ele não tinha planos de abandonar a escola e só queria ganhar algum dinheiro. Em seguida perguntou por que todos eles não se divertem esta noite. Um dos amigos cruzou os braços e disse que era disso que estava falando, então ele abraçou Lin e saíram da sala. À noite os caras foram para algum lugar lotado. No restaurante beberam e o protagonista drenou seu copo em apenas alguns goles, e seu amigo de cabelos roxos olhou para outra mesa notando que havia algumas pessoas de sua faculdade neste lugar e aparentemente eles não são os únicos que decidiram dar uma pausa nos estudos. O protagonista virou-se para a mesa de que o amigo falava e viu que a jovem Lelé estava sentada lá. Havia uma aura muito forte em torno dela e o cara não conseguia entender por que ela o causava tanto emoção. Por algum motivo ele se sente muito atraído por ela. Um amigo perguntou ao rapaz onde ele estava olhando e o protagonista respondeu que precisava se afastar e prometeu voltar em apenas um segundo. Lin foi até a mesa da garota e perguntou se ela se lembrava dele. Lelé pensa por alguns segundos e depois se lembrado do rapaz. A menina fala que esses eram seus colegas de classe e eles simplesmente decidiram ter algo delicioso para comer. De repente a garota sente um aroma muito delicioso e abraçou o protagonista com muita força. Ele claramente não esperava isso. A menina de repente notou que aquele cara parecia muito bom e ela não consegue parar de abraçá-lo. Foi tudo muito estranho. Enquanto isso Lin pensou que eram todos os truques de seu anel. Um dos colegas da garota bateu alto na mesa com a mão e perguntou à menina o que ela estava fazendo. Mas a menina caiu em si e deu um passo para trás pedindo desculpas por seu comportamento estranho. Ela diz que nem sabe o que aconteceu sobre ela. O protagonista corou um pouco e respondeu que estava tudo bem. Nessa hora o cara de boné se estressou e pulou da mesa perguntando quem ele era. Os amigos vendo que Lin estava com problemas se levantaram da mesa e correram para ajudar jogando suas garrafas. O amigo loiro perguntou para o cara de boné por que ele levantou a mão para o seu amigo. Nesse momento a garota pergunta ao amigo Feng o que ele estava fazendo. Feng virou para ela indignado dizendo que a garota disse que não tinha namorado. Então agora ele queria saber quem era o personagem principal. O segundo rapaz também se levantou da mesa dizendo ao amigo para se acalmar porque se ele continuar assim todos os seus esforços serão inúteis.
Feng apenas bufou de desagrado e se afastou. O segundo cara queria resolver tudo em paz porque ninguém precisa dessa agressão. A jovem Lelé disse a Feng que realmente não tinha ninguém antes, mas isso foi antes e naquele momento ela olhou atentamente para Lin. Ela costumava pensar que o amor à primeira vista era apenas uma ficção, mas agora ela pensa muito diferente. Feng não queria aturar tal realidade e perguntou desesperadamente por que ela mudou de ideia tão abruptamente. Ele se esforçou tanto, mas no final ainda perdeu. Lelé calmamente respondeu que eles eram apenas amigos, e há multidões de garotos correndo atrás dela. Então ela teria que acabar dizendo não para alguns. Feng não sabia o que dizer, então ele apenas se manteve em silêncio. A moça aproveitou e pediu desculpas porque ele é um cara do bem. Feng decidiu descontar toda a sua raiva no protagonista dizendo que a culpa era toda dele. Ele se preparou para atacá-lo, mas Lin bateu forte no cara e ele caiu na mesa ao lado espirrando toda a comida na cara do cliente. Um homem ficou muito infeliz com isso e agarrando o cara pela cabeça perguntou se ele estava realmente procurando grandes problemas. Feng começou a pedir desculpas freneticamente pela bagunça que trouxe, mas os homens já estavam de pé. Eles disseram que tinham certeza de que esse cara definitivamente não tinha chance com aquela garota. Todo o rosto de Feng já estava inchado e machucado. Ele continuou implorando por perdão. O homem perguntou se ele realmente acha que vai sair com apenas sua cara suja. Em seguida mandou ele olhar para a garrafa que estava na frente de seus olhos. Lelé não suportou essa crueldade e ordenou que todos parassem com esse circo imediatamente. Ela disse que esse cara é seu amigo, então eles deveriam deixá-lo ir imediatamente. O homem sarcasticamente a chamou de princesa e perguntou quem ela era e por que deveriam obedecê-la. Lelé responde que é errado bater nas pessoas. O homem ri dizendo que ela é engraçada e por isso ele vai tocá-la. Nesse momento o protagonista agarrou a mão que o homem usou para tocar o rosto da garota. Em seguida disse que também era proibido tocar nas pessoas. O homem não conseguia descobrir que tipo de força estava segurando sua mão porque ele não conseguia movê-la, então perguntou ao ruivo quem ele era. Lin disse que o deixaria ir se prometesse acabar com essa bagunça. De repente o herói tirou um punhal afiado do bolso da calça e apontou para o cara perguntando se ele estava procurando seu fim. Lelé grita com o cara para ter cuidado. Mas Lin não teve muita dificuldade em se esquivar dos ataques do homem e o homem apenas cortou sua jaqueta. O protagonista diz que ele tinha que pagar por suas roupas. Logo a quadrilha de homens estava muito mal-humorada com o cara, então o prota agarrou Lelé pelo braço e a arrastou dizendo para ela ficar atrás dele para que não se machucasse com a briga. Em seguida ele reagiu sem esforço contra os atacantes. O amigo de cabelos roxos gritou para ele que outro adversário estava logo atrás dele. O homem atingiu Lin na cabeça com uma garrafa e ela se partiu em pequenos pedaços, mas o jovem apenas revidou e não pareceu sentir nada. Os amigos ficaram surpresos com a força de Lin e perceberam que o amigo não precisava da ajuda deles. Enquanto isso, o protagonista lembrou que o cara devia dinheiro pela jaqueta rasgada. O cara se levantou e disse que suas calças não estavam vazias. Então Lin tomou a carteira do homem e pegou 400 conto. Em seguida mandou ele sair imediatamente. Os valentões foram na direção oposta, e os amigos do cara o elogiaram por seu show maravilhoso e disseram que foi simplesmente incrível. Eles não achavam que ele era tão bom em lutar. Em seguida perguntaram quando ele vai ensinar essa técnica. Lin riu e respondeu que nunca. Depois sentou-se em frente a Feng e entregou o dinheiro para ir ao médico. Feng de repente se desculpou e agradeceu a Lin por sua ajuda. A garota disse que simplesmente não conseguia acreditar que Lin estava estudando artes marciais. O cara modestamente respondeu que esses eram apenas o básico, mas perguntou por que eles não fazem um lanche juntos. Seus amigos aceitaram sua indireta e imediatamente inventaram um monte de desculpas dizendo que precisavam urgentemente ir para casa. Então desejaram o cara boa sorte e deixou os dois sozinhos. Isso os deixou terrivelmente envergonhados e eles ficaram em silêncio por um tempo sem saber como iniciar uma conversa. Foi constrangedor para o cara ficar ali na frente dela e ele precisa urgentemente criar um tema para conversar. Ele ficou pensando se já deveria pegar a mão dela ou seria muito precipitado, mas o problema foi resolvido pela menina. Ela apenas pegou a mão dele e se ofereceu para dar uma volta. Um pouco mais tarde eles se encontraram no parque. Lelé admitiu que está muito constrangida e nem sabe por que se apaixonou por ele tão abruptamente. O cara respondeu que gostava muito dela também. A garota de repente perguntou abruptamente se ele queria se tornar seu namorado e depois beijou seus lábios. O cara certamente não esperava isso e tudo aconteceu rápido demais. Apareceu uma fumaça rosa ao seu redor e quando ela se afastou sentiu algo estranho novamente. A garota diz que quando está com ele se sente tão quente. Ele é como uma estrela em seu vazio. Nesse momento o protagonista fala que já está tarde e ela deveria ir para o dormitório.
A menina hesitou por um segundo e percebeu que tinha acabado de beijar pela primeira vez. Ela não acreditava que estava fazendo isso e segurou seu rosto. Lin perguntou se ela estava bem. A garota diz que por razões desconhecidas não consegue se controlar quando está perto dele, então é melhor ele ficar longe dela. Lin concordou em andar atrás dela com bastante facilidade. Depois de um tempo, o rapaz voltou para o dormitório. Os amigos imediatamente começaram a perguntar como foi se ele perdeu uma oportunidade tão boa. Lin respondeu indignado que ele era um cavalheiro e não se comportaria dessa maneira. Ele também quer dormir e seus devem sair da cama o mais rápido possível. O loiro contou ao protagonista que ele estava se exibindo tanto hoje que surpreendeu muito os irmãos. Por isso deveria ensinar sua técnica, ou talvez até dois. O cara acrescenta que Lin não precisa ensiná-los todas as suas habilidades, basta que eles não sejam invencíveis em todo o dormitório. O protagonista admitiu que mentiu para eles sobre estudar artes marciais. O homem de cabelos roxos ficou irritado e disse que seus socos foram muito mais honestos do que ele mesmo. Em seguida, o cara o pegou em um aperto e então Lin prometeu que ensinaria. O cara imediatamente o soltou e respondeu que era a decisão certa. O cara de óculos perguntou por onde começariam, talvez com a técnica da garra de osso branco. O loiro perguntou que tipo de técnica era essa. Lin achava que não tinha nada a ensinar aos amigos, então vai precisar continuar mentindo. Nesse momento, o prota disse que ele havia avaliado seus corpos e que eles iriam ser capazes de estudar artes marciais, mas ele não tem tempo para tudo isso agora, então ele vai ensiná-los em um mês. Os caras prontamente responderam que esperariam até que houvesse uma chance de estudar antes da formatura. Os caras saíram e o jovem apenas revirou os olhos. No dia seguinte, Ling voltou ao trabalho onde teve que carregar malas e fez a mesma coisa de antes. Ele terminou tudo muito rápido e um dos trabalhadores percebeu que o cara tinha movido até 1.500 sacos de arroz em apenas uma hora e ficou imaginando quão forte ele era. O jovem voltou ao segundo emprego onde ele tinha que carregar grandes garrafas de água. O chefe disse que Lin era a pessoa mais forte que ele conhecia e que ele definitivamente pode encontrar um emprego melhor do que entregar água. Então talvez ele queira se tornar um segurança e o pagamento é de mais de 10 mil por mês. O protagonista respondeu que era apenas um estudante comum, então ele não achava que seria contratado para trabalhar como segurança. O protagonista imaginou na cabeça dele que nesse ritmo poderia ganhar 10 mil sem trabalhar como segurança. No terceiro emprego, o jovem cortou carne de porco muito rapidamente e o chefe ficou muito satisfeito com ele e estava convencido de que sempre haveria um especialista experiente e talentoso em cada caso. O homem lembrou o rapaz para não esquecer de pegar o seu pagamento. Quando terminou todo o seu trabalho, ele andou devagar pela rua. O protagonista achou que foi mais um dia de bons ganhos e ele pode até separar uma parte para pagar as mensalidades e com o resto seus amigos sempre cuidaram muito bem dele, então precisa levar todos para o karaokê. Depois de um tempo, os quatro ficaram em frente à entrada do bar de karaokê. O loiro notou que aquele lugar era muito caro para ele, então ele não acha que seja uma boa ideia. O cara de óculos concordou e lembrou ao prota que ele trabalha o dia todo e não tem dinheiro suficiente para levá-lo aos mesmos lugares. Lin perguntou se esqueceram quanto ele ganhava. Em seguida disse que eles devem apenas relaxar e se divertir, não pensar em mais nada. O amigo disse que Lin é um mestre de Kung Fu e por isso vai ser muito rico. Nesse momento os caras foram para o karaokê gastar o máximo de dinheiro que podiam. De repente um homem de terno os afastou. O loiro ficou muito insatisfeito com isso. O homem se virou e disse que até o cachorro sabe que o dono precisa ceder. Este lugar é muito caro para cães como eles. Lin ficou um pouco surpreso com tais palavras dirigidas a eles. Enquanto isso, o loiro estava muito irritado e estava prestes a correr para o homem com os punhos, mas o cara de óculos o impediu dizendo que eles são novos aqui e não conhecem a área, então certamente não precisam de nenhum problema. Um homem de terno se aproximou deles acompanhado de dois guardas perguntando o que aconteceu, e então outro homem de terno explicou que era apenas um pequeno problema. Em seguida chamou o cara de Sr. Wang e pediu para segui-lo. O loiro o chamou de snobs e fez um barulho irritado. Lin o aconselhou a não pensar nisso e disse que vieram aqui para se divertir. Um pouco mais tarde eles alugaram um quarto e imediatamente houve um debate sobre a escolha de uma música. Em seguida Lin observou seus amigos com um sorriso até que o telefone local tocou. O cara pegou o telefone e do outro lado perguntaram se precisavam de algum serviço. Enquanto isso, em outra cabine Wang disse a seus subordinados para ligar para uma garota e dizer a ela para vir. Enquanto Lin estava ao telefone, os caras estavam tentando adivinhar quem estava ligando para ele. Um deles disse que o fato de ter crescido depende do que ele diz. Lin apenas revirou os olhos para a conversa deles e voltou à conversa no telefone. Ele pediu o número da menina e disse que não pode se encontrar hoje porque estava muito ocupado, então eles podem fazer isso outra hora.
Os amigos imediatamente perguntaram por que ele precisava do número dela e questionaram se ele quer assinar um contrato de longo prazo. Lin respondeu com desagrado que não era como eles. Ele diz que só pensou que ela ia continuar ligando e começar a bater nele, então por isso ele mentiu. O cara de cabelo roxo percebe que ele realmente sabe como desperdiçar grandes chances de conhecer meninas, mas de qualquer forma elas têm que beber primeiro e depois cantar, afinal foi para isso que eles vieram aqui. Uma hora depois eles mal estavam vivos, o protagonista deslizou pelo assento deitado em coma, o loiro estava cantando algum tipo de música, então de repente o prota acordou e percebeu que precisava urgentemente se livrar do excesso de álcool, então queria ir no banheiro. Ele saiu da sala e imediatamente se deparou com uma garota que tinha uma grande figura. Ela estava correndo pelo corredor e uma luz muito brilhante vinha dela. Dois homens corriam atrás da menina e aparentemente ela estava fugindo deles. O protagonista começou a pensar que ela está em perigo e precisa urgentemente ser resgatada, então Lin ficou sóbrio em um instante e correu na direção onde todos os outros correram. Um pouco mais tarde ele se escondeu atrás de uma parede porque aparentemente todos tinham parado. A menina se escondeu no banheiro feminino. Mas isso não impediu os homens e eles começaram a bater nas portas. Acabou sendo muito mais forte do que eles poderiam imaginar. Os guardas atrás do homem que estava chutando a porta perguntaram o que ele estava fazendo. Aparentemente eles não estavam com ele e não gostaram muito do comportamento desse homem. O loiro de óculos se virou e os chamou de insignificantes. Em seguida acrescentou que eles não devem se meter no negócio de outras pessoas se não quiserem ser destruídos. Os guardas imediatamente começaram a bajular o Sr. Liu e disse que ele era tão bonito naqueles óculos que nem o reconheceram no início. O guarda ainda disse que não imaginava que ele gostava de chutar as portas dos banheiros femininos. Então eles estão saindo agora? O Sr. Liu continuou a chutar a porta e disse que ela definitivamente não vai fugir dele hoje. A menina que se escondeu lá dentro só implorava por ajuda. Ela tremia como uma folha e se perguntou se ninguém poderia salvá-la. Liu não entendeu por que diabos essa porta é tão forte. De repente houve um silêncio e a menina pensou que o perseguidor simplesmente saiu, mas no momento seguinte sua mão arrombou a porta e alcançou a menina através de um enorme buraco. Então a porta se abriu e Lin apareceu. Ele disse que ela não tinha mais o que temer porque seu stalker já estava descansando e ela podia sair. A menina correu em direção aos chuveiros e ficou embaixo da correnteza. Lin não entendia porque estava lavando o rosto. A menina disse que seu corpo parecia estar em chamas. Lin queria saber se a garota estava bêbada, mas a menina não respondeu nada e começou a abraçar o rapaz que não entendeu nada. Enquanto isso, o Sr. Wang estava deitado na cama coberto apenas com um cobertor e estava fumando de forma relaxada, pensando que deveria tentar mais algumas coisas para uma mulher em particular. Truques simples não funcionarão. Em seguida ele congelou um frasco e derramou alguns comprimidos. Nesse momento seu telefone tocou e era Liu. Ele relatou que a menina havia fugido. Na manhã seguinte, o protagonista estava deitado na cama e descobriu que estava sem nenhuma roupa. Ele não conseguia se lembrar onde suas roupas estavam ou porque estava em um lugar desconhecido. Lin diz que ele não se lembra de nada e precisa urgentemente encontrar a garota e descobrir tudo. Quando o protagonista chegou na cozinha, ele viu a loira que ele salvou ontem de pé cozinhando comida deliciosa. Ela virou a cabeça e notou que ele já estava acordado. Lin ficou constrangido e perguntou: onde estavam todas as suas roupas? A moça diz que já lavou a roupa dele e comprou uma nova hoje de manhã. Ela entrega a roupa e diz que Lin pode se trocar na frente dela já que ela viu tudo mesmo. O protagonista se recusa e entra para se trocar. Depois ele volta vestido e pergunta por que ela o olhava tão estranhamente. A menina diz que estava muito interessada em quantos anos ele tinha e qual era seu nome. O rapaz se apresentou e disse que já tinha 18 anos e depois fez a mesma pergunta. A menina disse que seu nome era Yun Hong e ela tinha 23 anos, mas ele só pode chamá-la apenas de Hong. A menina de repente disse isso quando estava com ele e ela queria estar ainda mais perto, e não tem ideia do porquê isso está acontecendo. Em seguida, ela chegou a chamá-lo de seu favorito. O cara se afastou um pouco mais e decidiu mudar de assunto. Então ele perguntou quem eram as pessoas que o perseguiram ontem. Hong respondeu que eles eram homens de Wang. Ela não achava que eles se atreveriam a tratá-la assim. Lin perguntou quem era Wang. Então ele descobriu que este cara era o gerente da empresa Yu. A garota conta que seus pais se conheciam desde sempre. Nos últimos 3 dias sua empresa enfrentou alguns problemas, então ela decidiu pedir a Wang para emprestá-la 5 milhões. Em seguida a garota conta que ele usou essa chance para se aproveitar dela e dar bebidas batizadas. Ela acrescenta que se não tivesse resistido estaria nos braços dele há muito tempo, mas Lin chegou a tempo e tudo deu certo. O cara olhou para o horário e notou que já eram 10h30 da manhã e ele tinha muito trabalho e precisava urgentemente ir.
A menina estava um pouco chateada, mas estava em um estado estranho, como se estivesse em uma neblina, sem saber o que fazer. O cara acabou de beijá-la na testa. A menina ficou chocada com isso e o jovem disse que estava estudando em uma faculdade de medicina, então ela pode visitá-lo em seu tempo livre. A menina perguntou qual era o número de telefone dele para que eles pudessem manter contatos um do outro. Depois de um tempo, o jovem voltou para seu dormitório, onde amigos curiosos já o esperavam. Eles ainda estavam se perguntando para onde ele tinha ido ontem sem se despedir deles. Lin disse que nada disso era importante e eles não precisam saber tudo. O jovem fala que ontem à noite sua tia o procurou e disse que seu primo estava doente, então ele teve que ir ao hospital com ele. O cara de cabelo roxo perguntou se ele realmente acha que eles são tão burros. Em seguida disse que a casa dele fica muito longe daqui. O protagonista sorriu sem jeito e disse que era normal ter um amigo distante. Várias horas se passaram e a noite caiu do lado de fora. Lin deitou-se na cama e refletiu sobre o fato de que muitas coisas haviam acontecido com ele ultimamente, mas tudo isso de alguma forma tinha a ver com seu anel. Ele claramente sente que seu corpo está definitivamente ficando mais forte, mesmo que ele fique acordado a noite toda pensando em tudo isso. Ele ainda não será capaz de descobrir tudo e agora é hora de ele dormir. No dia seguinte, Lin entrou no salão de informática e sentou-se ao computador. Ele não conhece Wang, mas parece que ele definitivamente já ouviu esse nome em algum lugar antes. Então Lin presume que ele deve ser um homem muito famoso. Depois de olhar as informações na internet, ele descobriu que Wang é gerente da nova corporação 10. Ele também tem várias subsidiárias e seu patrimônio líquido é de 40 bilhões. Tanto o pai quanto a mãe de Wang possuíam restaurantes de chá, loja de roupas, empresa de TV e empresa elétrica. O protagonista percebeu que a internet é realmente muito informativa e esse Wang não era tão simples. Sua família também não é simples e muito rica. Esse homem é um verdadeiro criminoso. Pelo menos 7 meninas foram de base por causa dele. Lin ficou com raiva e decidiu ir em frente e assistir às últimas notícias. Depois descobriu que Wang seria entrevistado em frente à corporação Tanu. O protagonista diz que agora Hong é sua namorada, então ele não o deixava sair tão facilmente. Depois de um tempo, Lin foi à loja e comprou uns mantimentos. Ele colocava tudo em um carrinho. Enquanto isso, na corporação Tanu, Wang, como de costume, caminhava na companhia de seus 2 guardas. Ele estava no tapete vermelho todo vestido de terno. Uma garota com microfone e entrevistador da equipe de produção de empresários se aproximou dele. Ela gostaria de entrevistá-lo e perguntou se ele estava pronto. Wang respondeu que estava se preparando para essa entrevista há vários dias, então definitivamente estava pronto. A menina respondeu que iria começar perguntando pelas finanças da empresa. Nesse momento, Lin se disfarçou o mais secretamente possível para que nada mais pudesse ser visto, nem mesmo em suas pernas, ombros e quadris. Suas roupas estavam recheadas e ninguém será capaz de notá-lo. Neste momento, Wang disse que fundou a empresa há 16 anos. No início, eles se concentravam em importação, exportação e varejo de comércio. Mas ao longo dos anos de desenvolvimento eles começaram a prestar serviços em vários setores, com um capital central de mais de 3 bilhões de dólares. Nesse momento o protagonista pulou sobre ele e o atingiu com todas as forças, tanto que todos ao seu redor ficaram em choque. Os guardas imediatamente correram para o Sr. Wang para protegê-lo, e afastando todas as outras pessoas em seu caminho eles viram o cara caído no chão. Lin continuou a chutar o homem deitado. Os óculos de Wang se estilhaçaram em pequenos pedaços. As meninas gritavam com o que viam e tudo era transmitido na TV, então surgiu notícias urgentes de que um agressor desconhecido havia atacado o dono de Tanu hoje e causou múltiplas fraturas no rosto e nas pernas de Wang. Wang foi hospitalizado para emergência. Enquanto isso, o próprio Wang também estava assistindo TV de sua cama de hospital e por raiva jogou o controle na TV, que ficou presa na tela. Os subordinados relataram nervosamente que esse homem estava muito bem disfarçado e por isso não tinham ideia de quem ele era. Ele era tão forte e rápido que eles simplesmente não conseguiam alcançá-lo. Wang gritou que todos eles eram apenas inúteis e não importa como, mas eles tinham que encontrar esse mestre, e ele o faria implorar por sua vida. Enquanto isso, Hong também estava assistindo ao programa naquele momento e ficou muito surpresa. A garota queria saber quem foi o corajoso que atacou Wang. Nesse momento o protagonista finalmente tirou todas as suas roupas e estava insuportavelmente quente. Ele estava sentado no mato e tentando recuperar o fôlego. O amigo de cabelos roxos imediatamente correu até ele e perguntou se ele tinha visto a notícia. Lin não entendia o que era e era sobre o gerente Wang que tinha sido espancado. O
Amigo diz que foi tão bom assistir ao vídeo dele sendo espancado. Ele acrescentou que o cara definitivamente merecia tudo isso. O protagonista perguntou se o amigo viu tudo. O amigo diz que acabou de lembrar que Lelé o procurou várias vezes porque não tinha seu número de telefone. Por isso o amigo resolveu ligar, mas ele também não atendeu as ligações. Lin diz que estava muito ocupado hoje, então desligou o celular. O amigo entregou um pedaço de papel com o número da garota. Lin prometeu chamar lá de volta mais tarde e levantou-se para ir um pouco mais longe. Então ele imediatamente discou o número dela e disse que tinha ouvido que ela estava procurando por ele. A menina ficou feliz que ele a chamou e decidiu convidá-lo para o aquário. O jovem respondeu que estava completamente livre, então eles concordaram amanhã de amanhã. Lin estava feliz por não ter planos para amanhã e depois de dizer que ia, eles se despediram. A menina deitou-se em sua cama com alívio entre os enormes brinquedos de pelúcia e ficou feliz por ele não ter recusado sua oferta. Naquele momento Wang no hospital quase enlouqueceu de raiva. Ele continuou reclamando que seu povo não conseguia encontrar esse bandido que o agrediu. Com esses gritos e mobilidade excessiva, a cabeça dele doía muito. Um de seus subordinados o aconselhou a se acalmar, pois isso poderia revelar suas feridas. Wang jogou algo em seu rosto dizendo para fechar a boca. Nesse momento o pai de Wang estava sentado ao seu lado em uma poltrona. Ele disse para o garoto se acalmar porque era completamente inútil ficar com raiva e ele já mandou pessoas para investigar. Então muito em breve eles terão pelo menos algumas pistas. Wang pediu a seu pai que lhe desse esse cara assim que o encontrasse, porque ele realmente quer rasgá-lo em pequenos pedaços. O homem respondeu que ele podia fazer o que quisesse. Enquanto isso, Lin e seus 3 amigos estavam sentados em seu dormitório comendo em uma mesa baixa. Um de seus amigos decidiu entregá-lo e disse a todos que ele teria um encontro com uma bela senhora amanhã. O loiro imediatamente quase caiu fora da realidade com essa notícia. O homem de cabelos roxos parecia conhecer todos os segredos da humanidade e contou que Lin iria conhecer sua beldade universitária. O cara acrescenta que Lelé estuda na faculdade de música e eles vão namorar amanhã. O de óculos ficou menos emocionado e só elogiou o protagonista, mas ele também lembrou que Lin não deveria esquecer das técnicas que lhes foram prometidas. O protagonista não sabia o que dizer, então decidiu agir sobre a situação e respondeu que era necessário talento em tais assuntos. De repente a porta da sala abriu abruptamente e os 4 se viraram na direção do barulho. Os caras não estavam felizes e imediatamente invadiram a sala. Lin levantou-se e perguntou quem eles eram. O amigo nota que nunca os tinha visto nesta universidade. Um dos 3 caras que vieram se aproximou de Lin perguntando seu nome. O segundo cara loiro com o nariz enfaixado confirmou que era realmente Lin. O protagonista disse que era ele quem os derrotaria. O primeiro dos 3 bandidos perguntou por que Lin machucou seu irmão e por que ele também ousa se comportar de forma tão arrogante diante dele. O amigo de óculos chamou a atenção de Lin porque seu adversário tem uma faca e ele deve ter cuidado. O cara com a faca tinha certeza que aquele de cabelo ruivo certamente teria um fim muito doloroso, mas não foi o caso. Lin foi capaz de facilmente afastar sua mão e nocautear a faca, então ele jogou seu oponente bem no plexo solar. Os outros 2 bandidos olharam para ela de boca aberta. Lin pegou uma faca no chão e se dirigiu a eles perguntando se eles também queriam o mesmo destino. Em seguida perguntou se vão acabar brigando com ele ou vão simplesmente sair. É claro que esses 2 tinham muito medo do destino de seu antecessor e pediram para resolver tudo isso pacificamente. Lin disse a eles para tirar seu amigo ferido daqui se um deles quiser lutar com ele, então eles podem apenas olhar para o homem propenso e pensar nas consequências. Os homens levantaram as mãos e disseram que não lutariam com ele e nunca mais entrariam em contato com ele. Em seguida levaram o ferido e saíram do quarto de Lin. O protagonista nesse momento se dirigiu a Darra e disse que se ele viesse até ele novamente, ele prometeu que não quebraria apenas nariz. Darra imediatamente gritou que admitiu totalmente sua culpa e implorou para que ele o deixasse ir. O homem loiro até caiu de joelhos. O protagonista mandou ele sair da sua vista. O homem agradeceu por perdoá-lo e disse que iria embora imediatamente. A porta logo fechou e os amigos sabiam que ele era forte, mas não esperavam que ele fosse tão incrível. O jovem virou a cabeça em sua direção e disse que aqueles caras eram apenas um lixo da rua. No dia seguinte, Lelé e Lin vieram para o aquário. A menina correu de um aquário para outro olhando com seus olhos enormes para o peixe. Ela segurava as mãos de Lin e não conseguia conter sua alegria. Alguns dos peixes pareciam muito estranhos e o cara de repente disse que eles geralmente tinham um gosto melhor se fossem salgados. A menina não gostou muito. Lin relatou que há um restaurante de frutos do mar atrás deste aquário e portanto faz sentido escolher esses frutos do mar aqui. Cozinhá-los lá. A menina não respondeu nada e olhou para ele com um olhar muito estranho e insatisfeito. Lin achou que tudo isso era muito chato e o peixe seria inútil se eles não podem comê-lo.
De repente o jovem notou que um homem estava parado não muito longe deles e ele estava agindo de forma muito estranha. Parece que alguma coisa aconteceu com ele e sua mão esquerda estava coberta de líquido vermelho, então muito provavelmente ele estava com problemas. Lin diz à garota que tinha que ir embora por um tempo para comprar algo para comer, e que voltaria muito em breve. A menina disse para ele se apressar para continuar olhando os peixes. Na verdade, o cara precisava urgentemente descobrir o que aconteceu com aquele homem. Enquanto isso, ele já tinha chegado ao banheiro e caiu no chão. Logo um homem de terno com tatuagens de dragão estava sobre ele. Lin notou que ele estava emitindo um estranho minério preto que cercava todo o seu corpo. A aura negra parece assustadora e o cara sente que esse homem definitivamente eliminou um homem. Quando esse cara passou por Lin, ele foi atingido por um frio selvagem. O homem loiro de terno começou a puxar a maçaneta da porta atrás da qual o ferido se trancou. Ele começou a gritar para ele parar imediatamente e então Lin percebeu que ele era um estrangeiro que parecia bastante familiar, mas ele não conseguia se lembrar de que tipo de linguagem era. No final a alça da fechadura foi arrancada e o homem invadiu a cabine, onde todo o chão estava coberto de líquido vermelho. Esse homem ficou surpreso com o fato da vítima ainda estar viva e no momento seguinte resolveu jogar um monte de facas. Quando Lin percebeu que ia acabar com o coitado, o cara pegou as facas apenas com os dedos sem medo de se machucar. Foi um verdadeiro arremesso de faca, mas Lin estava indo muito bem. Ele ficou até surpreso por poder pegar todas essas facas tão facilmente. É incrível que ele seja tão rápido. Nesse momento ele perguntou ao homem se ele achava que era muito longe para eliminá-lo. Em seguida o nocauteou com um soco. O protagonista se perguntou o que esse homem fez para incomodá-lo tanto a ponto de quererem destruí-lo. O homem ferido agradeceu ao rapaz pelo resgate e Lin descobriu que ele conseguia falar sua língua. Lin rapidamente perguntou por que o homem queria machucá-lo e o homem lhe disse que eles não poderiam ficar neste lugar por tanto tempo. Então ele o convidou para saírem logo daqui. O protagonista ficou envergonhado de dizer isso, mas ele veio com uma garota e ela já deve estar esperando por ele. O homem respondeu que poderia levar a namorada com ele porque mora bem ao lado no hotel. Lin ficou um pouco decepcionado com esta informação porque é um hotel muito caro, então aparentemente esse homem é muito rico. Um pouco mais tarde eles vieram para a academia do hotel. O homem os levou para o quarto, mas Lelé ainda não entendia nada, principalmente porque eles vieram a este lugar tão repentinamente depois dos 2 ingressos que ela pagou para a entrada. O homem respondeu que Lin era um velho amigo dele e que só queria convidá-los para sua casa. Ele também disse que tem vários ingressos para o aquário e ele pode dar um pouco mais tarde. A menina sorriu e respondeu que definitivamente usaria esses bilhetes. Logo 2 meninas estavam em frente às portas e o homem disse que elas estavam aqui. Lin notou que elas têm um brilho bastante estranho e é claramente diferente de Lelé. Agora ele deve definitivamente descobrir qual é o assunto. Uma menina rapariga trouxe um copo de água, e o jovem percebe que eles se parecem com estrangeiros. De repente Lelé agarrou dolorosamente sua manga e com um rosto triste pediu que ele não olhasse para aquelas meninas. As meninas ficaram atrás delas. Nesse momento o homem diz que seu nome era Kato Yuan, e essas meninas serviam ao jovem mestre. Seus nomes eram Xiu e Han. Lin ficou surpreso quando ouviu o sobrenome de Kato e perguntou se ele é muito bom em usar os dedos. O homem nem entendeu o que ele queria dizer com isso. O protagonista ficou constrangido e disse que ele era um estudante de uma universidade próxima. Em seguida perguntou o que aconteceu no aquário. O homem apenas respondeu que era uma longa história e perguntou se o cara sabia o que era o consórcio 6. Lin respondeu que nunca ouviu falar e perguntou como ele poderia saber sobre um consórcio estrangeiro. O homem respondeu que era o mordomo do primeiro consórcio da casa da família Matsui. Há uma semana seu mestre veio visitar Ayaku, mas o mestre não conseguiu detê-lo. É por isso que ele veio para a China com as garotas e outros guarda-costas. Mas uma surpresa inesperada os aguardava. O mestre partiu por uma doença. Depois 30 guardas foram eliminados. O protagonista começou a pensar se ele seria capaz de derrotar o inimigo do primeiro consórcio. A menina sentada ao seu lado não entendeu uma palavra. Ela se sentia como se estivesse em algum tipo de filme estranho. De repente Kato caiu de joelhos na frente do rapaz, o que chocou tanto o cara quanto a menina. O homem diz que a China é um país muito grande com muitas maravilhas. E seu mestre disse uma vez que há muitas pessoas com poderes estranhos no mundo e Lin deve ser um deles. O homem, depois dessas palavras, curvou-se e pediu que protegesse seu jovem mestre. Mesmo implorando, o protagonista estava realmente desanimado e não sabia como se comportar ou o que dizer porque o cara está chorando tanto e se ajoelhando na frente dele. Kato disse que tinha que protegê-lo por 7 dias e uma certa senhora iria ajudá-lo. Então eles terão mais pessoas para levar o jovem mestre de volta.
O cara acrescenta que quando as coisas melhorarem o Matsui agradecerá. Lelé sussurrou no ouvido do cara que eles definitivamente precisavam de ajuda, já que todos estavam pedindo. Com muita pena o jovem pensou nisso, mas ele imagina que se tiver sucesso vai ser incrível, mas se perder será horrível. No entanto, ele ainda tem um motivo pelo qual deveria ajudá-los. O protagonista quer pegar as irmãs, então o sem-vergonha decidiu ajudar. Ele disse a todos para se ajoelharem e perguntou onde estava seu jovem mestre. Nesse momento, um cara sonolento com longos cabelos loiros saiu da porta ao lado. Ele apertou os olhos para a luz brilhante, ficou de pijama e não entendeu o que estava acontecendo. O protagonista não achava que este era o jovem mestre e diz que ele parece uma menina. Kato disse algo a ele em outro idioma e o jovem mestre de repente ficou feliz. O homem apresentou o mestre como Mitsui e diz que ele está muito impressionado com a forma como se conheceram. Aparentemente esse mestre parece admirar Lin. O protagonista agradeceu sem jeito porque não sabia mais o que dizer para aquela situação toda e isso foi muito estranho. O homem disse que se possível gostariam de ficar com Lin porque este hotel é muito fácil de encontrar. O protagonista respondeu que mora em um dormitório e infelizmente é impossível ficar por lá, mas ele conhece um lugar onde isso pode ser feito. Depois de algum tempo, eles vieram para a casa de Hong. A menina, quando viu uma multidão de pessoas, pediu que entrassem na casa. Quando Kato e o jovem mestre se sentaram no sofá, a menina ofereceu algo para beber. Lin e Lelé estavam sentados em outro sofá. Lelé sussurrou para ele perguntando como o jovem conhecia essa garota. Ela não acredita de forma alguma que eles são apenas amigos. Lin começou a ficar nervoso e pediu para falar sobre isso um pouco mais tarde porque agora eles têm que ajudar alguém. A menina quase chorava porque ela acreditava que eles estavam namorando há apenas alguns dias e ela não tem o direito de interferir no passado dele. Mas ela achava que era a única dele e percebeu que não era bem assim. O protagonista pediu que ela parasse e prometeu que contaria tudo para ela esta noite e ela poderia perguntar qualquer coisa para ele. A menina concordou abatida. Neste momento Hong se aproximou deles e disse ao cara que seus amigos eram muito difíceis. Lin perguntou se ela precisava de mais dinheiro para sua empresa. A menina respondeu positivamente, mas também acrescentou que já estava encontrando outras maneiras de obtê-los. Lin se aproximou de Kato e perguntou se ele tinha ouvido. Em seguida disse que o fato é que essa é a casa da irmã dele e ela tem que pagar o aluguel. O homem se curvou e agradeceu por deixá-los ficar com ela. Em seguida disse que eles só ficam aqui por uma semana e vão pagar o aluguel de 10 milhões por dia. As duas meninas ficaram chocadas com essa quantidade porque era muito dinheiro incrível. O protagonista permaneceu bastante calmo e respondeu que seria o suficiente, mas se ele tivesse o dinheiro certo com ele, então Kato poderia começar. Lin acrescenta que precisa de dinheiro e espera poder ajudá-la, pelo menos dessa forma. Kato respondeu que o Sr. Lin estava certo e pediu um número de conta bancária para transferir dinheiro. Neste momento Lin pede a Hong o número da sua conta, mas a garota respondeu que não poderia simplesmente levar uma quantia tão grande de dinheiro. Kato protestou e disse que achava que ainda nem era suficiente, por isso ela não deveria recusar. Hong agradece ao prota e ele respondeu que não precisava. De repente ele lembrou que era hora do trabalho dele, então ele informou a todos que precisava ir embora e o jovem mestre poderia ir com ele. Afinal ele tem que protegê-lo. Kato fala que era muito perigoso levá-lo para fora, mas Lin respondeu que ele tinha uma ideia. Depois de um tempo as irmãs vestiram o jovem mestre como uma menina e riram um pouco. O jovem mestre não gostou nada e ficou mal-humorado e zangado. Depois de um tempo Hong foi capaz de encontrar suas próprias roupas infantis que poderiam ser adequadas para o jovem mestre. Lin também elogiou as irmãs por fazerem um ótimo trabalho para transformá-lo. O jovem mestre respondeu desajeitadamente em outra língua para que não o considerassem uma menina. Ele começou a puxar a saia em direções diferentes e as irmãs lhe disseram que ele poderia rasgar dessa maneira e não deveria mais fazer isso. Nesse momento o protagonista fala que ele está sendo caçado, e se o destruírem sua família perderá imediatamente tudo. Então o personagem principal questionou se ele realmente queria que isso acontecesse. Kato começou a traduzir tudo o que Lin disse ao jovem. E ele ficou desanimado e deixou de ser histérico. Kato fala que o mestre entendeu e agradeceu. Lin pensou em como as crianças comuns chorariam por alguns dias, mas ele simplesmente aceitou tudo o que aconteceu facilmente e admirou. Kato disse que o jovem mestre também pede que ele mantenha tudo isso em segredo, porque é muito constrangedor para ele. Lin prometeu que não contaria nada a ninguém e definitivamente não haveria problemas com isso. O jovem mestre se comunica com Kato e ele fala que Lin o tratou como irmão. Lin olha para isso e diz mentalmente que não teve nada disso. Hong interrompeu a conversa e informou que já
Era hora de todos irem. O protagonista agradeceu e em seguida agarrou o jovem mestre e o levou ao seu trabalho para que ele pudesse mostrar muita coisa ali. Quando eles chegaram ao primeiro emprego, Lin estava carregando um monte de sacolas de cada vez como de costume, e o jovem mestre estava sentado à margem observando. Ele estava realmente muito admirado pelo mestre Lin e sua força. O mesmo aconteceu nos outros dois empregos e ele achou simplesmente incrível. O protagonista ficou muito lisonjeado. Mas ele ainda não entendia a língua do garoto, então ele só podia adivinhar que o garoto o havia elogiado. Lin pensou que para protegê-lo o jovem precisa ficar no apartamento, então ele precisa trazer algumas necessidades básicas do dormitório para o apartamento. Um pouco mais tarde, Lin chegou ao seu dormitório com o jovem mestre. Os caras abriram a porta e viram a criança, então eles perguntaram ironicamente como o protagonista e a Lelé tiveram filhos se tinham começado a namorar há pouco tempo. Lin não se divertiu com a piada e parecia que seus amigos eram realmente loucos. O de óculos acariciou o mestre na cabeça e prometeu que ajudariam a sorrir mais vezes. O cara começou a incomodar o garotinho com perguntas sobre seu nome e assim por diante. Em seguida disse que tinha certeza de que ela definitivamente cresceria para ser uma grande garota. O jovem mestre não teve escolha a não ser apenas suportar tal atitude, e foi enquanto isso Lin arrumou suas coisas e informou aos caras que ele estaria morando em outro lugar pelos próximos poucos dias, então deveriam cobri-lo se alguém de repente perguntasse sobre ele. Os amigos solitários perguntaram por que ele estava indo embora e se algo realmente aconteceu. Lin inventou uma história de que esse era seu primo mais novo. Sua tia e tio tinham acabado de se divorciar e muito provavelmente era muito difícil para a criança passar por tudo isso psicologicamente, então ele ficaria com ela por alguns dias. Os caras imediatamente correram para simpatizar com o garotinho pensando que ele era um pobre infeliz. Aquele com os óculos ia até beijá-lo na bochecha para confortá-lo um pouco. O menino só aceitou. Nesse momento o telefone de Lin foi chamado por Lelé e sem muita saudação ela disse para ele vir ao café em 1 hora porque eles precisavam ter uma conversa muito séria. Lin estava muito nervoso. Exatamente 1 hora depois, os dois junto com o jovem mestre estavam sentados em uma cafeteira. A situação foi bastante tensa e a menina disse que queria conversar só com ele, mas Lin garantiu que o mestre não falava a língua deles. A menina pulou do assento e perguntou por que ele não havia contado nada a ela sobre Hong. Lin respondeu que havia um motivo. Ele disse mentalmente que não é tão fácil para ele dizer que estava dormindo com outra garota quando eles começaram a namorar. De repente, a menina parecia adorável e disse que Hong contou que estava sob efeito de remédio naquela noite e o forçou a fazer isso. Lelé acrescenta que Hong contou que o protagonista pediu para parar porque ele tinha uma namorada e ela não seria capaz de obter o coração dele. Lin escutou essa história e disse mentalmente que era mentira porque ele lembra de ter feito porque quis. Pelo que se lembra, ele realmente gostou. Nesse momento a garota acrescentou que ele até chegou a sussurrar o nome dela quando estava dormindo, então não deveria se culpar por isso e agora ele pode falar com ela sobre qualquer coisa, porque eles devem ser abertos um com o outro. Lin ficou até um pouco emocionado com a corna da namorada maravilhosa dele. A menina diz que Hong também disse que eles poderiam estar juntos e ela não iria interferir neles. Lin abraçou a garota e respondeu que era ótimo que ela pudesse entendê-lo e de qualquer forma ele a ama. No momento seguinte ele beijou a garota nos lábios. Depois de um tempo, Lin foi até a casa de Hong. Ele pensou que mesmo depois de tudo que fez não era um problema para sua namorada. Nesse momento Hong abre a porta e pergunta quem estava com tanta pressa. O protagonista estava batendo tão furiosamente na porta, então o cara abruptamente agarrou seu braço e a puxou para ele. Ele perguntou o que ela queria dizer quando contou tudo para Lelé. Em seguida perguntou se ela estava terminando com ele. A menina o abraçou e disse que não estava terminando e se tivesse contado a verdade para a garota ele estava acabado. Lin disse que a amava muito por isso e queria beijá-la, mas eles foram interrompidos pelo jovem mestre. Foi muito inapropriado fazer isso na frente dele, considerando que a princípio ele estava ao lado de Lelé. O telefone tocou e o cara nem teve tempo de responder e a garota atendeu a chamada recebida. Então por enquanto o protagonista mandou o garoto encontrar o avô, em seguida ficou ali olhando para Hong com todos os olhos no telefone. Neste momento Hong foi informada de que alguém sente muita falta dela. Lin percebeu que era Wang e não entendeu como ele pode chamá-la novamente. A menina começou a gritar no celular dele que da última vez teria sido melhor se ele tivesse sido espancado até seu fim. Lin exigiu seu telefone e disse ao próprio Wang para nunca mais ligar para ela. Caso contrário ele teria problemas muito sérios. Hong sussurrou que Wang era um homem muito poderoso e que não precisava se irritar. Mas o ruivo não se importou e disse que não tinha medo de ninguém. Wang ainda não entendia com quem estava falando.
e o cara se apresentou dizendo que era eu. Nesse momento Wang exigiu saber sua identidade e então ele rapidamente o ajudaria a chegar ao inferno. Ele ficou muito irritado e prometeu a quem quer que estivesse do outro lado da linha que ele não conseguiria escapar nos próximos 3 dias. Hong entrou e começou a perguntar a Wang que LYN era imprudente e estúpido e que era melhor não tocá-lo. Ninguém precisa de problemas desnecessários e se Wang continuar a se comportar assim, ela jamais o perdoará. Wang riu e disse que pelo menos alguém na cidade ousou ir contra ele. O protagonista ouviu todos esses gritos e se ofereceu para ver do que Wang é capaz. Em seu quarto o paciente pulou da cadeira com raiva e quebrou seu telefone. Um de seus subordinados entrou em seu quarto e perguntou ao chefe por que ele estava tão bravo. Wang ordenou que todos os seus homens fossem levados para encontrar a jovem Hong e eliminar seu namorado. Em seguida ele mudou de ideia e disse que o cara poderia ser trazido vivo, porque aí ele o torturava completamente antes de partir. O homem respondeu que o chefe poderia descansar porque ele definitivamente vai trazer esse cara. Enquanto isso, Hong começa a chorar e pergunta se Lin realmente não quer mais viver. A garota questiona se ele sabe mesmo que tipo de pessoa é esse Wang. Quem vai contra este homem não continua vivo. Hong se agarrou a ele chorando amargamente porque não queria perdê-lo. O protagonista a abraçou com força e disse que estava tudo bem. A garota o empurrou no peito e disse para ele ir embora e nunca mais voltar porque Wang não é um homem a ser desafiado e é por isso que ele tem que fugir. Lin estava bastante calmo e tentou transmitir à garota que ele estava bem ciente do histórico do homem sobre seu dinheiro e poder, e sobre o fato de que ele fez muitas coisas ruins. Ele acrescentou que agora protege um jovem mestre e também trabalha em 3 empregos ao mesmo tempo, então isso para ele não é nada, por isso a garota não deveria se preocupar tanto. O protagonista também lembrou que Wang havia sido espancado recentemente na frente de todos. Hong realmente esperava que não fosse ele, mas realmente era ele. Lin fez que este Wang ousou tocá-la à força e então ele decidiu chutar seu traseiro. O protagonista diz que agora quer ver do que ele é capaz. Pouco tempo depois, o cara ficou pensando consigo mesmo que o encontro não seria tão fácil porque ele ainda tem que proteger o jovem mestre e lutar contra Wang ao mesmo tempo. Isso não é algo que possa ser resolvido com punhos, mas ainda é bom que ele tenha uma arma que tirou do assassino, então talvez seja útil para ele. Nesse momento o protagonista decidiu praticar o arremesso de espadas na parede, mas ele não teve sucesso na primeira vez porque a espada deveria ter permanecido presa na parede, mas ela simplesmente quicou e caiu. Lin acha que talvez algum ângulo do lance seja mais correto, então ele vai tentar de novo até que ele realmente consiga, mesmo que sejam necessárias milhares de tentativas.